Então, pessoal, lembrando que eu fiz em algumas turmas esses conjuntos aqui. Quando a gente nasce, a gente aprende os números de 0, 1, 2, 3, né? Então, são os números que naturalmente a gente utiliza e são os números iniciais de aprendizado do ser humano, né? Então, normalmente. Então, a gente tem os números dos naturais, que é o 0, 1, 2, 3, uns números positivos. Um pouquinho mais à frente, né, quando a gente começa aí o sexto, o final do sexto ano, início do sétimo ano, a gente aprende os números negativos, que aí são compostos, né, formando então os números inteiros, que são compostos pelos negativos e os naturais, tá vendo? Então, tudo isso aqui a gente chama de inteiro, que inclusive a simbologia do conjunto é uma letra Z, dos naturais é uma letra N. Logo mais à frente, a gente aprende sobre os números decimais e as dízimas periódicas, né? Que é quando a gente coloca um tracinho em cima, que aqui é o período que está se repetindo. Esse número é 2,33333 reticências. Então, números desse tipo, dízimas periódicas e decimais, né? Sendo ele positivo ou negativo, eles são chamados de racionais, que a simbologia do conjunto é uma letra Q. E aí, dentro dos racionais estão os inteiros, que dentro dos inteiros estão os naturais. Então, todo mundo que está aqui dentro é um racional, né? E aí, mais à frente, a gente aprende sobre os números irracionais. Quem são os irracionais? Você aprende, né, lá no nono ano sobre π, você também percebe que raízes de alguns números que dão uma dízima não periódica também são números irracionais, exemplo, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 3, positivo ou negativo, tanto faz, são todos números irracionais, né? Então, tudo isso, a junção do racional com o irracional, a gente chama de real, todo mundo é real. Então, na verdade, é caracterizado aqui o conjunto com a letra R maiúscula, e aí se eu fizer a pergunta, todo natural é real? Sim. Por quê? Porque o conjunto real é todo mundo que está aqui dentro. Então, se o natural está aqui dentro, ele é um real. Mas nem todo real é um natural. Por quê? Se eu pegar aqui fora, por exemplo, esse número negativo, ele não é natural, mas ele é um real. Então, eu tenho essas subdivisões. Eu tenho os naturais, 0, 1, 2, 3. Eu tenho os inteiros, que são quem? Os naturais, que são os números positivos, mais os negativos. Isso tudo forma o conjunto dos números inteiros. Eu tenho os racionais, que é a junção do natural com os negativos que formam os inteiros, mais as dízimas periódicas e os decimais, sendo ele positivo ou negativo, tá vendo? Tudo isso aqui são chamados de racionais. E o outro lado, irracional. Exemplo, o π, né, que é 3,14, e aquele montaréu de número, que é uma dízima não periódica, ou seja, não tem um número se repetindo, né, que a gente chama de período, e as raízes não exatas, que é raiz de 2, raiz de 7, raiz de 3, e também os números negativos, tá certo? Então, todo mundo que está aqui dentro é chamado de real. Então, um número irracional, ele é real? Sim. Por quê? Porque o irracional está dentro do conjunto de reais, tá certo?